Tudo bem, gente? Sou Jorge Mortágua, contrabaixista, professor de música. Vou falar um pouquinho aí da linha de baixo na Bossa Nova e apresentar um pouquinho de curiosidades também desse movimento no Brasil, né? A gente tem aí na década de 50, que é uma década chamada Anos Dourados, né? O mundo vinha de duas grandes guerras mundiais. E a década de 50 foi um marco de transformações, de revoluções tecnológicas. A gente tem o grande bloco dos países desenvolvidos, né, e os países subdesenvolvidos, que incluem aqui o nosso país, o Brasil. A partir desse momento, a gente, com a chegada dessa tecnologia, a gente tem o rádio, o aparelho, né? As rádios também começam a aparecer, a TV Tupi, com a chegada também da televisão. A gente tem também os festivais de música, tudo isso fomenta grandes expectativas na população. O presidente, nesse momento, depois do suicídio do Getúlio Vargas, a gente tem o Juscelino Kubitschek, ele quer transformar o país aí 50 anos em 5, né? E ele também é considerado o presidente da Bossa Nova. Muito interessante ele adotar um rótulo de um termo cultural, né, para essa questão da política, né? Muito interessante ele abraçar a causa da Bossa Nova. Esse termo bossa ele já existia na década de 30, o Noel Rosa ele usava essa expressão para indicar alguma coisa referida à aptidão, e mais um pouquinho depois uns outros sambistas também chamavam como extravagante a expressão bossa. A Bossa Nova é realmente a Bossa Nova. A gente tem uma modificação, um derivado do samba, e a célula rítmica, característica, ela é um pouquinho mais lenta, né, o andamento da Bossa Nova. Tem as curiosidades que eu tenho que falar aqui nesse primeiro momento. A gente tem aí no apartamento aí em Copacabana, da Nara Leão, né, o pai dela, Jairo Leão, é um advogado, e ele liberava lá o apartamento para o encontro, né, desses músicos, né, o Gilberto Menescal, o Ronaldo Boscoli, o Carlos Lira. Então a gente tinha um encontro aí dessa nata da Bossa Nova. Bem, vamos seguir. Eu preciso agora falar do show aí que aconteceu no Clube Hebraica, né, no Flamengo, que a apresentação desse grupo foi dada na hora lá o nome, né, da cantora, mas os Bossa Novas, porque não tinha o nome do grupo, e esse termo Bossa Nova surgiu a partir dessa secretária que colocou lá no mural. Bem, agora eu vou falar um pouquinho, né, do baixo, né? O baixo da Bossa Nova ele é um contrabaixo, né, o contrabaixo acústico, né, que é o contrabaixo do momento, né? Ele acaba saindo da orquestra e vai para o mundo, né, para o meio popular. A gente tem o contrabaixo acústico, ele é um instrumento, né, que ele é tocado na vertical e ele não tem os trastes, ele é um instrumento chamado temperado, né? Ou melhor, não temperado, né? Aí a gente tem, ele pode tocar com arco ou com os dedos, um pizzicato. Esse é o instrumento característico do baixista para tocar a Bossa Nova. A partir da década de 70, a gente já tem a inclusão do baixo elétrico. Mas são poucos, né? A maioria, né, da década usam mais o contrabaixo acústico. A curiosidade que eu quero falar nesse momento é justamente o local de encontro, né, dos músicos. A gente tinha, naquele momento, no Rio de Janeiro, né, o Clube das Garrafas, onde as boates que ali se encontravam cedinhos, né, os palcos de 1,5 m por 2 para as pessoas se apresentarem, né, os músicos, os compositores. Muitos aqui do Rio, Menescal, por exemplo, é outro que participou bastante desse local, se apresentando. O nome Garrafa, né, antigamente era Garrafadas, era justamente, né, pela questão dos vizinhos não gostarem da perturbação do local e jogavam garrafas, né, naquele beco. Então ali a gente tem esse nome de Garrafas em virtude dessa atitude, né, da vizinhança. E em São Paulo a gente também, né, no momento a gente tem, né, na Praça Roosevelt a gente tem também exatamente boates que também cedem esse espaço para os compositores da época, para poder apresentar. E lá nós temos a Stardust, também tem o Bar Chicote, existem ali uns locais que as pessoas se apresentam. Isso é muito importante para qualquer movimento musical, você ter um espaço para tocar, né?
Por mais que você tenha um grupo ensaiado, mas a apresentação, se você não tem um local para apresentar, fica meio complicado, né? Curiosidade dos livros, né? Eu sugiro aqui para quem tiver interesse em se aprofundar, né, no conteúdo da Bossa Nova, quer pesquisar, você pode procurar, né, o livro do Rui Castro, que é o Chega de Saudade, a história e as histórias da Bossa Nova. Interessante esse livro, que ele pega um apanhado, né, de curiosidades da Bossa Nova e fala, né, basicamente ele fala muito do João Gilberto, né, que é um compositor desse momento. E falando dos compositores, tem o Tom Jobim, você tem Johnny Alf, você tem o Carlos Lira, o Roberto Menescal, você tem os letristas, o Newton Mendonça, né, o Ronaldo Bosco, o próprio Vinícius de Moraes. A gente tem esses são, né, os principais aí do movimento. E vamos falar mais um pouco agora falar dos baixistas, né? A gente tem que falar um pouco dos baixistas dessa época, né? Um dos mais importantes é do Zimbo Trio, que é o Luiz Chaves. Ele foi um dos maiores, né? Que representou bem a Bossa Nova com o trio dele. Temos também em São Paulo, né? O Zimbo Trio também de São Paulo. Nós temos de São Paulo também, nós temos o Sabá, que é o do Jongo Trio. É o Sebastião Oliveira da Paz. Ele, pela informação que eu obtive nos livros, ele foi um dos maiores assim, improvisadores do instrumento, o jeito de tocar, ele inventou um jeito de tocar o contrabaixo acústico. Então é interessante você pegar um pouquinho, quem tiver interesse de dar uma escutada, ver, é interessante. Temos também, né, o Tião Neto, nós temos também o Manuel Guzmão, outro também importante, e o Luiz Alves. O Luiz Alves, ele ainda há pouco, uns 2 anos atrás, ele fez um programa com o Nelson Faria, lá, o Café Lá em Casa, e é interessante que ele fala bem desse momento da Bossa Nova também. Ele fala que ele foi uma referência do contrabaixo acústico, porque ele tocava todos os estilos. Ele em toda gig, ele estava pronto para tocar. Então, ele tem uma gravação, se você pegar a discografia do Luiz Alves, você vai ver que realmente ele tocou desde da Bossa Nova até o progressivo. Ele tem trabalhos com Milton Nascimento, aquela banda O Som Imaginário, gravou com o Egberto, também com o Marcos Valle, com a Maísa. Então ele tem uma discografia muito interessante para você que tem interesse, né, em conhecer mais a Bossa Nova, buscar aí, né, nessas referências do contrabaixo, né? Todos eles, né, principalmente, praticamente tocavam com baixo acústico, né? O Tião Neto, que atualmente, né, nas últimas turnês do Tom Jobim, que ele estava tocando com baixo elétrico. Você tem, né, alguma coisa na internet que aparece ele fazendo, né, uma improvisação no baixo lá, uma apresentação, ele está com baixo elétrico. Então é o seguinte, antes de eu começar com a prática em si, eu vou falar um pouquinho, né, da minha visão, né, no contrabaixo, antes de fazer a prática. Então é o seguinte, né, como eu falei lá na parte teórica, o contrabaixo, né, ele vai ter a característica do som, né, do acústico. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é a qualidade sonora. A gente tem que dar mais preferência para o grave. Então, se você, né, lá no seu potenciômetro grave, você tende a colocar mais grave e tira o agudo. Tá? No meu baixo aqui, eu tenho um abafador na ponte. Tá? Isso ajuda bastante você tirar o ataque do instrumento, ele fica com menos ataque, então fica mais fácil de você tentar simular o som, né, do baixo acústico. Agora, o que eu vou falar no acompanhamento da Bossa Nova, eu vou fazer o seguinte, basicamente a Bossa Nova a gente não tem uma linha de baixo com muitas notas, né? Você pode até encontrar algumas músicas dessa maneira, mas caracteristicamente a gente não vai usar muitas notas. Os intervalos basicamente que nós vamos usar é a tônica, né, do acorde, né, e a quinta. Lembrando que a Bossa Nova, a gente tem uma harmonia muito sofisticada, né? E a própria condução rítmica do violão implica muito no baixo não fazer muita coisa para não atrapalhar a desenvoltura do violão. Lembrando que, assim, particularmente quando eu penso em Bossa Nova, na minha cabeça vem um violão, não vem nem um contrabaixo, eu penso no violão. O desenho do violão representa a Bossa Nova para mim. Tá? Então é o seguinte, quem é iniciante... primeira coisa que a gente tem que identificar no braço do instrumento, né, a afinação, você, né, já sabe afinar o instrumento, a gente localizar algumas notas para a gente poder, né, acompanhar, né, alguns estilos musicais. Então a gente vai começar, né, na primeira posição,
As 3 primeiras casas, a gente vai ter, né, a corda solta, né, afinada em Mi, a quarta corda, a gente vai até a terceira casa, né, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Tá? A terceira corda a gente afina no Lá, né, a gente tem do Lá até a primeira posição até a terceira casa, nós temos o Lá sustenido, Si e o Dó. Ok? Na segunda corda nós temos a afinação, né, padrão em Ré, nós vamos até a terceira casa, Ré, Ré sustenido, Mi e Fá. Tá? Lembrando que aqui você já tem, né, o desenho de oitava, né, que é uma relação intervalar interessante para você começar a visualizar melhor o braço. E na primeira corda, a corda afinada em Sol, a gente tem até a terceira casa, Sol, Sol sustenido, Lá e o Si bemol, né, ou Lá sustenido. Muito bem, para que isso? Para a gente começar a tentar visualizar as notas no braço. Para quem é iniciante, e assim você vai, né, ter lá um mapinha do braço para você memorizar, né, as notas no braço. Feito isso, a gente vai trabalhar com o desenho, né, de tônica e quinta. Né? Vamos, né, colocar, né, o indicador da mão esquerda na tônica, pode ser em qualquer casa do braço. Então, a quinta justa, a gente sempre vai fazer o seguinte, a gente vai andar 2 casas à frente e vai pular uma corda. Então, esse desenho no baixo, a gente trabalha com a quinta justa, tá? É o movimento ascendente, né? Então você vai ter, então, a quinta justa. Se a gente quiser fazer a mesma quinta, né, só que no movimento descendente, a gente vai tocar em cima da tônica, tá? O movimento da quinta descendente. Então essas 2 quintas a gente vai trabalhar no nosso repertório, tá? Quando a gente alcança a corda Sol, a gente tem como fazer a quinta, né, descendente, né, numa outra corda, porque esse baixo não tem mais corda, você vai fazer na mesma corda. Então a gente vai usar, né, a quinta descendente, tá? A mesma coisa na corda Mi, no baixo de 4 cordas, você não tem uma corda acima, você vai fazer mais, né, preferência a corda, né, de baixo, fazer a quinta ascendente. É claro que você pode fazer na mesma corda, aí é uma tendência de você usar o movimento vertical, né, ou o movimento horizontal. Aí depende, né, de quem, né, vai executar, é gosto, tá? Mas enfim, eu vou usar sempre o movimento vertical, tá? Para aproximar as notas, eu não vou usar o movimento horizontal. Então eu vou, né, depois desse mapinha dos intervalos e de algumas notas no braço, eu vou trabalhar a célula rítmica, né, da bossa nova, que é um pouquinho chata, porque ela, né, ela não é uma coisa quadrada, ela tem uma divisão irregular, né, aquela questão de dar, né, síncope, né, você já tem uma síncope na célula rítmica, então ela, teoricamente, ela requer um pouco mais de explicação, mas enfim, não é isso que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer aqui na prática, tá? Vou desenhar aqui, vou tocar na prática para a gente poder tocar. Porque senão a gente vai ficar trabalhando teoria musical e não rola nesse momento. Então, essa figura, a gente vai trabalhar a célula rítmica básica, vou fazer algumas variações dessa célula rítmica, vou fazer um acompanhamento muito simples, que a gente usa a pulsação em semínima, que é só você, né, marcar o pé no chão, você tem essa pulsação, que é bem tranquilo de você fazer o acompanhamento, e uma variação com ligadura, né, para dar o sentido da síncope, né, fora da célula rítmica, tá bom? Então, esses 4 exemplos que eu vou fazer na prática, usando as músicas do repertório da bossa nova, tá? Eu vou trabalhar, né, em alguns momentos com o dedo 4, né, como dedo de apoio, que é importante, né, a gente fortalecer o dedo 4. Um dos segredos da mão esquerda é você fortalecer o dedo 4, né? Porque você fortalecer o dedo 4, a sua mão evita de afastar, né, das cordas. Então, esse é um dos critérios, né, a gente trabalhar o dedo 4, tá bom? Então é o seguinte, a primeira célula rítmica, eu vou tocar na música Samba de uma Nota Só, tá? Depois eu vou fazer primeiro só o baixo, linha de baixo, depois eu vou fazer com o meu playback. Então a gente vai ter, né, na parte A, uma progressão cromática, né, da nota Si até a nota Lá bemol, tá? E depois nós vamos ter, né, em um outro momento, né, depois de 2 vezes essa progressão, nós vamos ter aqui um movimento de quinta, né? Vai Ré, Sol, Dó e Fá, tá? Descendente e quartas, né, seriam ascendentes. Então, a gente vai trabalhar aqui com movimento de quintas, tá? Beleza, então, o primeiro momento é o seguinte, a gente vai trabalhar esse movimento cromático e nós vamos começar com o dedo 4, tá? Justamente para a gente fortalecer, né, esse dedo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, bem tranquilo, postura, né? Lembrando que a mão esquerda, a gente evita colar, né, a palma da mão, né, no braço, para a gente não ficar, perde um pouco, né, o movimento dos dedos, a gente afasta um pouquinho. Polegar também, eu aconselho que o polegar acompanhe o dedo médio, não acompanhe o dedo indicador, para evitar também o afastamento aqui dos dedos, tá? A gente usar aí essa técnica, tá? É uma questão de pegada, né?
Então faça isso aqui, tá? A levada fica assim. É outra coisa importante, a mão direita ela não vai tocar perto da ponte, tá? Ela vai tocar perto do braço, né? De preferência, apoiar no braço aqui para dar essa sonoridade do baixo acústico, para a gente fazer, né? Tentar simular, né? Esse som, tá? Então fica assim. Né? Lembrando que é uma métrica binária, nós temos duas pulsações, tá? E como no samba a gente sempre fortalece a pulsação, né, a segunda pulsação, a bossa nova também tem essa característica, não tanto quanto o samba, mas a gente tem sempre a ideia de usar o 2 como mais apoiado que o primeiro, até para dar mais movimento, né, causar a sensação desse molejo da música, tá? Muito bem, então vamos lá. 1, 2. Então, essa música é samba de uma nota só. Você pode ouvir lá e fazer nesse sentido. E você pode aproveitar essa célula rítmica e usar no seu repertório, né? Que é interessante. Por mais que você goste de tocar rock, jazz, você pode aproveitar essa célula rítmica e treinar no seu repertório. Que é muito importante você utilizar, né, essas células rítmicas dos gêneros musicais no teu repertório. É muito importante você começar a trabalhar com essa linguagem no seu repertório. Muito bem. O segundo trecho, eu vou fazer uma variação dessa célula rítmica, que agora eu não vou mais executar todas as articulações. Eu vou deixar uma articulação em pausa, né? Vou dar tipo o que a gente fala aqui de nota morta, né? A gente não toca o som, a gente vai abafar aqui para dar um pouco mais de swing, né? Um pouco mais de swing na levada. Então é o seguinte, é a introdução da Chega de Saudade. Tá? A gente vai fazer usando a célula rítmica anterior, usando essa variação. Então ela vai ficar 2. Muito bem, agora com playback. 1, 2. Ótimo. Beleza? Então você já começa a distinguir, né, a variação da original. Então fica a critério, você pode começar a explorar essas duas, né, essa variação da original. Muito bem, agora eu vou tocar a mais simples, a levada mais simples da bossa nova, que é usando a pulsação em semínimas. Serve muito para leitura, né? Quem quer, né, aprender, né, a ler a pauta, é interessante essa leitura em semínimas, porque você consegue desenvolver a leitura e trabalhando com a figura rítmica, né, que é a semínima. Então a gente vai trabalhar a semínima na música Só Dança o Samba. Então a gente vai ter só a parte A, só para você poder, né, ter uma referência como eu estou fazendo. Só um trecho da música para a gente poder sentir a diferença. Essa é bem interessante, porque essa agora eu vou usar a quinta, lá no começo que eu falei, né, a quinta aqui no braço, tá? 1, 2. Muito bem. Então essa levada, ela é bem simples, até para evitar o contraste aqui, o choque das levadas, né, do violão com o contrabaixo. Então, uma coisa muito importante é justamente você perceber a hora, né, de você acrescentar essas swingadas. Então,
Tem horas que você faz somente uma marcação bem mais, né, tranquila para você poder deixar ênfase, né, novamente ao nosso violão. Então, voltando àquela história, o violão da bossa nova. Então, a gente deixa o violão aparecer um pouco mais e a gente vai usar essa célula rítmica. Então, muito interessante. A gente fazer agora com playback. Muito bem, agora eu vou fazer a música completa, que é o Barquinho. Então, falar uma curiosidade da música Barquinho, né? A música do Barquinho de Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli. Existe um episódio que eles ficaram à deriva aqui em Cabo Frio, né? Aqui perto. Eles passaram uma perrengue, estava a galera toda da Bossa Nova, né? Estava o Boscoli, estava a Nara Leão. Então é interessante, né? A gente desafiar o mar, né? Eu tenho um pouco assim o mar, eu tenho um pouco o pé atrás com o mar, mas é um episódio engraçado. E essa questão de ficar à deriva, né? Que eles tentaram várias vezes, né? O motor lá, para poder o motor voltar a funcionar, e esse barulho, né? Do motor, né? Voltar a funcionar é que deu, né? Origem lá à melodia da música. Então, essa música foi construída em cima dessa situação de deriva. Tanto que o Ronaldo Bosco, depois que chegaram lá no Rio, tá, não sei o quê, ele perguntou, o Menescal, como é que é mesmo aquele riff da melodia, do motor? Aí o Menescal fez lá, e esse aqui, aí que chegaram a um ponto lá e fizeram, né, entraram em acordo e fizeram a música. Foi a música que realmente assim, levantou a dupla, né? Essa música acho que é a mais famosa dos dois dentro da Bossa Nova. Existem outras, né? Mas essas que tem mais nome. Quando eu lembro do Menescal, eu lembro dessa música, o Barquinho. Então, o Barquinho, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte A e a parte B, tá? A introdução, eu vou deixar só para o playback, que é só o violão na introdução. A parte A, então assim, harmonicamente, né? Voltando a falar da harmonia do Barquinho, a gente tem uma progressão, né? Que ela se repete a cada um tom, você descendo, né? Então, eu descer, a gente vai para o sentido da mão, né? E subir no sentido do corpo. Então, essa progressão ela vai descendo a cada um tom. A parte A, a gente tem uma progressão que ela se repete, desce um tom, depois, mais uma vez, desce um tom. Então, essa é uma progressão muito interessante. E a parte B, harmonicamente, a gente tem dois 5, né? Então, para quem é improvisador, a gente pode utilizar, né, essa música como, né, treino de improvisação, porque a gente pode usar a modulação, né, na parte A, né, a gente está numa progressão descendo um tom, a gente usa a modulação, e usar em cima do 2/5 aqui, né, o acorde alvo desses dois, né, acordes, né, 2/5, você vê o alvo desse e pode improvisar, porque é um assunto que você pode pesquisar em casa, estudar, claro, né, dentro do seu nível você já pode pensar nessa questão de improvisação. Então, a música aqui eu estou trazendo, né, o acompanhamento agora com o dedo 4. Eu vou trabalhar com o dedo 4 e vou usar ele como apoio, né, para você treinar também o dedo 4 como apoio. Tá? Novamente, a progressão, né, a levada do baixo vai ser a mais simples de ser mínima. Tá? O interessante dessa versão que eu vou trazer é uma versão que ele acrescenta na linha de baixo a sexta maior do acorde. Então, ele faz, na linha de baixo, ele toca, né, não somente mais a tônica e a quinta, mas também a sexta do acorde. Que eu achei interessante, a gente na Bossa Nova, a gente não tem muita a inclusão da sexta na linha de baixo. E essa versão do Barquinho, o baixista, ele acrescentou a linha de baixo aqui e colocou a sexta maior do acorde. Então, você vai perceber que minha mão, né, ela vai descer, né, a cada sequência, né, um tom, tá? Então, fazer o A e vou fazer o B. Né? E no B eu vou fazer uma convenção para fechar a música. Tá? Isso aí é uma coisa a gente chama de antecipação, né? Que é a famosa síncope. Né? Dentro da teoria musical, a gente trabalha com a síncope, né? Que é o deslocamento do impulso para o apoio. Então, popularmente, a gente fala antecipa. Né? A antecipação é justamente você pegar o acorde e trazer para esse momento, para o tempo, né, de impulso.
Então vamos nós. Então, a primeira parte da música, a parte A. Okay? E na parte B, você já sente, né, essas antecipações. Beleza? Vou fazer com o playback? Então, vamos encerrar aqui a nossa videoaula. Quero agradecer a todos os participantes aqui dessa gravação. Quem tiver interesse, você é baixista ou você é músico, em fazer a sua gravação, tem, né, na descrição do vídeo vai aparecer o e-mail da produtora. É isso aí. Então, vamos lá, vamos para frente, que a música não perde tempo. Vamos estudar, vamos ouvir. E um abraço a todo mundo aí. E obrigado pela atenção.